Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Dicas do Paulo, aquele programa onde o professor Paulo Correia dá dicas valiosas para quem quer utilizar os mapas conceituais da melhor forma possível. Meu nome é Rafael e hoje nós vamos falar sobre a plataforma Cero e como utilizá-la. Professor, muito obrigado por participar da nossa conversa. Então, eu conheci a plataforma, me interessei e fiz o cadastro. E agora, por onde eu começo a usar a plataforma? Fala, Rafael. Fala, ouvintes. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Dicas. E hoje a gente vai colocar um pouco mais a mão na massa, né? Então, a gente já conversou um pouco sobre a ideia da plataforma Cero, e é importante que você, né, entre na plataforma e dê uma olhada na cara dela, porque as melhorias mais recentes tornaram ela muito mais intuitiva, ainda que a gente tenha que investir um tempinho para aprender exatamente como a gente faz as coisas. Eu acho que assim, o primeiro passo é acessar a área do professor. Então, aqui a gente tem que sempre pensar que no Cero, você tem a área do professor, que é a área onde a gente desenvolve os mapas e as atividades de avaliação, e nós temos a área do aluno. Então, a área do aluno, ele já vai ver a atividade que ele tem que responder. No caso da gente, que vai colocar a mão na massa, você tem que começar lá com o setup do mapa conceitual. Ou seja, eu vou criar o mapa conceitual aqui, de uma forma muito parecida como a gente faz no CIMAP Tools. Então, você começa a definir qual é a pergunta focal, como é que você vai fazer o método de avaliação, você vai gerar uma pontuação ou não vai gerar uma pontuação. Você vai fazer o mapa desde o comecinho, aqui diretamente na plataforma Cero, ou você vai importar esse mapa como um arquivo, por exemplo, que é um arquivo, não é o .cimap, mas existe um formato de arquivo que eu posso fazer todo o meu mapa no CIMAP Tools e trazer ele para cá. Eu começo a criar isso, e eu estou fazendo isso com a ajuda do próprio Cero, da própria plataforma, está me pedindo essas informações. Depois, numa segunda etapa, eu vou criar as proposições mesmo. Então, no primeiro, eu estou dando informações bem gerais. Numa segunda etapa, eu vou criar o mapa mesmo. Eu vou mexer nos conceitos, nos termos de ligação, eu vou pôr, eu vou tirar. Eu posso até trazer o mapa do CIMAP Tools para cá e eu posso fazer as edições aqui mesmo. Num terceiro passo, a gente vai fazer a avaliação, a atividade avaliativa em si. O mapa já está aqui e agora eu vou fazer uma atividade avaliativa. Essa atividade a gente pode fazer do jeitinho que nós conversamos no episódio passado, e eu posso incluir um monte de coisas no mapa como atividades. Eu posso, por exemplo, incluir erros nas proposições e pedir para os alunos acharem os erros. Eu posso pedir para eles escolherem a melhor formulação para um termo de ligação ou para um conceito. Eu posso pedir para eles incluírem conceitos e termos de ligação no mapa que está semi-preenchido, ele foi começado pelo professor e eu preciso terminar esse mapa. E uma novidade agora na versão mais recente do Cero é que eu posso criar uma atividade de construção de mapas. Então, imagine você que eu vou oferecer conceitos e termos de ligação e o aluno pode montar um mapa conceitual. É claro que é sempre interessante notar a importância do uso de distratores, né? Então, o que é o distrator? Vamos supor que eu vou pedir para o meu aluno montar um mapa conceitual sobre um tema, por exemplo, como as mudanças climáticas, e aí eu posso deixar ali termos de ligação e conceitos que tenham um pouco de relação com o tema, mas que não serão úteis para a montagem do mapa. Nesse tipo de atividade, né, como é que o Cero faz a avaliação? Ele compara o mapa montado pelo aluno com o mapa de referência do professor. E aí, depois que você incorpora esses elementos de avaliação, você vai para a última etapa, que é a etapa onde você vai dizer para o Cero quem vai fazer a atividade. Então, a preparação da avaliação da atividade no Cero, ela tem 4 passos. Setup do mapa, criação do conteúdo do mapa, ou você traz isso já pronto do CIMAP Tools, inclusão dos elementos de avaliação, e a indicação de que alunos vão fazer esta avaliação. Eu sei que, assim, falando, fica muito difícil, às vezes, imaginar como isso está dentro do sistema, mas eu convido você a entrar dentro da plataforma, fazer como o Rafael,
que já fez o cadastro e se interessou, porque você vai ver que é muito intuitivo isso. Visualmente é fácil da gente entender que são passos. E uma outra novidade que eles incluíram agora recentemente. Você tem vários guias rápidos que estão disponíveis e você pode contar com ajuda como se fosse um pequeno tutorial, um passo a passo para que você entenda como funciona toda essa lógica de criar avaliações usando mapas conceituais com a ajuda da plataforma Cero. Eu tô vendo aqui que é uma plataforma bastante abrangente e parece ser bastante intuitiva também, professor. Mas me responde uma coisa: com qual finalidade, com qual intencionalidade a gente pode usar a plataforma para maximizar a utilização dos nossos mapas com ela? Olha, Rafael, a plataforma Cero, ela tem um objetivo muito específico: criar atividades de avaliação da aprendizagem usando os mapas conceituais como ponto de partida. Então, toda vez que você, professor, quiser avaliar os seus alunos numa atividade baseada com mapas conceituais, a plataforma Cero é a mais recomendada que eu conheço. Então, nessa plataforma, você vai ter a chance de incluir ou criar os seus mapas conceituais, como eu acabei de mencionar na primeira resposta. Você adiciona os elementos de avaliação a esse mapa conceitual. Por exemplo, deixa os conceitos em branco, o termo de ligação em branco, pede para completar o mapa, localizar o erro no mapa. Então, você tem uma série de possibilidades de diversificar essa atividade, e aí o aluno vai fazer uma atividade de avaliação da aprendizagem que é baseada em mapa. Então, assim, a plataforma ela tem essa característica que eu acho que é uma grande virtude, porque ela traz aqui uma grande novidade para todos nós, que é a possibilidade de usar os mapas conceituais nas nossas salas sem ter que necessariamente pedir para o aluno fazer o mapa, sem ter que necessariamente treinar o aluno na técnica de mapeamento conceitual, mesmo que isso seja feito de forma rápida, mas é necessário um tempo para que eles se acostumem com a técnica, como eles externalizam aqueles conhecimentos que eles têm nessa forma de representação. Então, a plataforma Cero, ela tem uma grande novidade. Ela coloca o professor na condição de mapeador, então o professor vai fazer os seus mapas e na plataforma ele vai transformar o mapa em várias atividades de avaliação. Então, eu acho que este é o principal uso que a gente tem que ver na plataforma Cero, e isso vai ajudar a gente demais, porque você que está me ouvindo, se já pediu para os seus alunos fazerem mapas conceituais durante as suas aulas, você percebe sempre um problema em compreender, às vezes, os mapas conceituais dos alunos, porque eles não dominam a técnica, então, às vezes, não fica claro o que eles estão querendo dizer com o mapa. E depois, o tempo necessário para dar o feedback também é considerável. Então, às vezes, você quer dar o feedback de uma aula para outra e você simplesmente não consegue, porque você não vai ter tempo suficiente para ler mapa por mapa e fazer aquele procedimento que eu também discuti aqui recentemente num episódio anterior do Dica. Então, nesse caso aqui, a plataforma Cero, ela ajuda o professor a fazer o mapa, o professor a fazer a atividade de avaliação, o professor distribuir essa atividade de avaliação para os alunos que têm que fazer essa atividade, e, por fim, ele recebe um relatório consolidado do desempenho da turma, que vai ajudá-lo a dar um feedback praticamente imediato. Então, essa informação da atividade avaliativa do Cero, ela volta para o professor rapidamente e ele pode usar quase que instantaneamente na sua aula, para discutir com os alunos, para rever o seu planejamento. Então, é muito útil porque a gente consegue usar o mapa conceitual na sala de aula sem comprometer os tempos disponíveis para discutir o conteúdo e interagir com os alunos. Eu acho que este é o maior benefício da plataforma Cero. Se eu tivesse que sugerir o uso, seria exatamente para isso, para que você, professor que está nos ouvindo, faça seus mapas e crie suas atividades avaliativas. E a melhor maneira para responder a sua segunda pergunta, que é como maximizar a utilização dos mapas, é lembrar o seguinte: quando você, professor, coloca um mapa conceitual lá na plataforma Cero, por exemplo, vamos imaginar um mapa sobre mudanças climáticas, eu posso fazer diferentes atividades avaliativas com esse mesmo mapa. Então, por exemplo, eu posso ter uma atividade que é só identificação de erros,
eu posso ter uma outra atividade que é termine um mapa que está começado, eu posso até ter uma outra atividade que é monte um mapa que será comparado com o mapa de referência do professor. Então, a gente tem que sempre ponderar o seguinte: vai levar um certo tempo para entender como é que mexe na plataforma e como é que faz a atividade lá? Vai. Só que você vai ganhar um retorno disso muito rapidamente, porque com um mapa eu gero várias atividades. Então, se eu tiver turmas diferentes, se eu tiver que aplicar provas em momentos diferentes, tudo isso eu consigo fazer adaptando o tipo de atividade. Então, fica de novo aqui o convite para que vocês explorem essa plataforma, porque eu acho que ela vai ser muito útil para a gente transformar a forma de usar os mapas conceituais na sala de aula. Entendi, professor. Parece bastante útil para os professores, inclusive, mas eu fiquei pensando durante a sua fala se a plataforma também poderia ajudar os estudantes que estão aprendendo a técnica do mapeamento conceitual. Essa é uma excelente pergunta, Rafael, e eu acho que a resposta é sim. Eu vejo 2 motivos para justificar o uso da plataforma Cero para ajudar um aluno que queira aprender a fazer mapas conceituais. A primeira justificativa que eu tenho é que o aluno está vendo mapas conceituais bem feitos pelo professor. Então, o professor, ele faz o mapa dele com bastante cuidado, bem planejado, e o aluno, quando vai fazer a atividade avaliativa, ele já tem contato com um bom mapa conceitual. Então, veja como essa experiência é importante. Uma coisa é eu estar assistindo uma determinada aula e, de repente, o professor vem com uma ideia brilhante e me pede para fazer um mapa conceitual. Eu nunca vi um bom mapa conceitual. Eu não tenho muita ideia como é que é esse negócio que ele está chamando de mapa conceitual. No contexto da plataforma Cero, o professor faz o mapa, cria a atividade avaliativa e aí o aluno já recebe um bom mapa. Ele começa a entender como é que é um bom mapa. E se o professor usar essa estratégia algumas vezes, eu acredito que alguns alunos, em algum momento da disciplina, vão falar: professor, como é que eu faço o meu mapa se eu quiser também fazer mapas conceituais? Como é que eu aprendo a fazer isso? Então, ele já tem um ponto de partida, já tem uma ideia do que é um bom mapa, e passa a ter vontade de fazer os mapas. E aí o professor pode indicar tutoriais, materiais do nosso grupo, até o nosso curso no Coursera pode ser útil, mas ele não se compromete em ensinar durante as aulas os alunos interessados a fazerem mapas conceituais. O segundo motivo é que dentro das possibilidades de atividades da plataforma Cero, uma delas é construa um mapa conceitual. Então, o aluno vai trabalhar, ainda que dentro de condições especificadas pelo professor, na montagem de um mapa conceitual, e isso vai permitir que o aluno compreenda o que é um bom mapa conceitual. Ele vai, vamos dizer assim, colocar a mão na massa, mas não a partir de uma folha em branco ou de uma tela em branco. Ele vai montar um mapa conceitual a partir de conceitos e termos de ligação que foram previamente selecionados pelo professor. Isso vai obrigar que o aluno pense com atenção nos conceitos e nas relações que os conceitos vão estabelecer entre si. Então, este também é um exercício poderoso para quem quer aprender a fazer bons mapas conceituais. Por isso, eu acho que o uso da plataforma Cero certamente ajuda os estudantes a aprender a técnica de mapas conceituais. Simplesmente incrível, professor. Muito obrigado pelas dicas de hoje. E obrigado a você, ouvinte, também, que nos acompanhou até aqui. E agora é só praticar. Nós nos vemos de novo no próximo Dicas do Paulo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.